Os 3 clubes do Nordeste rebaixados da Série A para a Série B nessa temporada projetam as maiores folhas salariais para a Série B de 2026. Pelo menos é o que traz este levantamento postado pelo perfil Jogada, né, que é o perfil da editoria de esportes do tradicional jornal Diário do Nordeste, tá, do Ceará. Uma lista com 12 folhas de 12 dos 20 participantes da Série B foi postada pelo jornal, destacando que não são necessariamente as 12 maiores folhas, porque, por exemplo, nesse levantamento não tem o Atlético Goianiense, que é um clube com um poder financeiro que certamente estará entre as 10 maiores folhas da próxima temporada. Mas, como eu disse aqui na abertura, a lista ela parte com as projeções do Fortaleza, de 5 milhões, do Ceará, de 4 milhões e meio, do Sport e do Goiás, de 3 milhões e meio. Esse é o G4 no investimento, Cássio. 3 rebaixados da Série A para a Série B, o que é muito natural, até porque existe uma dificuldade de reduzir uma folha já existente, e a gente vai comentar nesse vídeo que eu, por exemplo, acho muito difícil que o Fortaleza consiga ter uma folha de, abre aspas, apenas 5 milhões, e que o Sport consiga ter uma folha de, abre aspas, apenas 3 milhões e meio. Não sei se esses clubes vão ter dinheiro para pagar o tamanho da folha que eles vão ter. Essa é a equação que talvez não feche. Uma conta que termine com déficit considerável no final da temporada. Déficit que, inclusive, marcou o Goiás em 2025. Porque esse G4 de folhas salariais, além dos 3 rebaixados, tem o Goiás, com os mesmos 3 milhões e meio que o Sport projeta. E a gente já fez um vídeo, tá aqui no nosso feed, vocês podem assistir assim que terminar, sobre o balanço do Goiás de janeiro a novembro, ainda faltava o mês de dezembro. Um rombo de quase 70 milhões. Um time que chegou a ter, no mês de outubro, um custo só com futebol de mais de 9 milhões de reais. Muito desse descontrole está diretamente relacionado à injeção de recursos que as ligas jogaram no futebol brasileiro, sobretudo a LFU, né, mais do que a Libra, porque a LFU teve aquela antecipação de 50 anos de cotas de TV que turbinou o mercado, inflacionou o mercado, gerou distorções gravíssimas, tá? E o vídeo que a gente fez sobre o Goiás passa por essas distorções. E aqui, Cássio, foi impossível não fazer a conexão entre esses 2 vídeos quando a gente reencontra o Goiás novamente fazendo a projeção de folha ali do primeiro bloco dessa Série B, dessa segunda divisão de 2026. Mas eu queria, mais do que já fazer uma pergunta ou abrir um tema específico, eu queria a tua leitura desse quadro, tá? Que traz 12 folhas da Série B de 2020. Repito, não necessariamente as 12 maiores, porque a gente tem o Atlético Goianiense fora dessa conta e desse levantamento do Jogada, Cássio. Fred, o Atlético Goianiense está fora porque não foi encontrada uma estimativa. Assim, todos esses clubes são clubes que a imprensa conseguiu um dado, que um presidente falou, isso é um compilado. Por exemplo, os valores de esporte náutico que a gente abordou no começo dessa semana nas folhas do Pernambucano. Então, o Atlético Goianiense, imagino que estaria aí se tivesse saído. Esse número que parece, para mim, é tão surreal quanto do Fortaleza, também não acredito nesse do Avaí, mas foi o próprio Avaí dizendo que projeta menos de 700 mil reais na folha. Então, assim, são números que os clubes projetam, e aí eu trago até uma curiosidade lá no Instagram do Jogada, né, que é o Caderno de Esporte, como você falou, do Diário do Nordeste, do Sistema Verdes Mares. O primeiro comentário é uma pergunta. É um torcedor questionando. Como vocês sabem se os elencos ainda estão se formando? Claro, é uma pergunta bem de leigo assim, mas assim, isso é uma projeção, é uma estimativa que os clubes têm. Ó, a gente vai gastar até isso, os elencos estão se formando, mas você tem o teto do que você planeja para a sua folha. Então, esse é o cenário.
No caso, o teto de Fortaleza, Ceará e Sport, e o Juventude também, naturalmente, é de redução. Para cair uma redução imediata. Outros clubes vão ter redução também, mas no caso dos 4 que caíram, a redução imediata pela questão da transmissão. Sobre esses valores, tem uma curiosidade. Dos 20 clubes da Série B, 19 são da Liga Forte União, tá? O único que não é o São Bernardo, e não é que ele seja da Libra, é porque ele ainda não tem liga, até a definição desse vídeo. Então, assim, ele acabou de sair da Série C, naturalmente foi procurado pelas 2 ligas, mas até essa gravação aqui a gente não tinha achado para onde o São Bernardo tinha decidido. Então, assim, todos os outros clubes são da LFU, mas com a diferença. Só os da primeira divisão, os que estavam na Série A, e parte dos que estavam na Série B já fizeram a venda de seus direitos. Por exemplo, a Ponte Preta é da LFU, Ponte Preta que ganhou a Série C. Só que ela não tinha feito a venda porque os da Série C ainda não tinham tido esse tipo de negociação, porque não aceitaram, porque o valor é muito baixo. Assim, o Náutico, por exemplo, não tinha. O Náutico, enquanto a gente gravava esse vídeo, era o momento que o Náutico negociava a venda de parte dos seus direitos comerciais por 50 anos. Não é os direitos comerciais só do ano, é por 50 anos ao investidor da Liga Forte União. E isso impactou na folha do Ceará, do Fortaleza, do Sport, do Goiás nos últimos anos, do CRB, que a gente está vendo ali. O CRB ganhou 40 milhões, um valor muito acima do que o CRB vinha tendo de receitas extraordinárias dos últimos anos. Então, tudo isso influencia, Fred. O que a gente está vendo aqui, nesse primeiro dado, é uma redução. Por que eu fiz essa parte das ligas? Porque é uma redução em relação ao quadro de 25. Em 2025, num balanço feito em julho, a maior folha seria do Atlético Paranaense, com 6 milhões de reais, o Atlético Paranaense que subiu. O segundo lugar seria o Remo, com 4 milhões, que subiu. Ou seja, o primeiro lugar de 25 foi maior do que o primeiro lugar de 26, mas o segundo lugar de 25 foi menor do que o segundo lugar de 26, né? Já que o Ceará está com o projeto a 4,5. Depois, Goiás, 3 milhões e 800 mil reais, e aqui a gente vê um Goiás com 3 milhões e meio, mas com uma ressalva, como o Fred já trouxe. A gente já tem um vídeo do Goiás que já está no nosso feed. Esse 3 milhões e meio do Goiás era só uma projeção. No fim das contas, o custo de futebol do Goiás, incluindo folha e outras despesas, seja com luva de jogador, aquisição, enfim, foi de 8 milhões. Assim, foi algo entre 7 e 8 milhões de reais por mês. Estava ainda faltando dezembro, dos 11 meses anteriores, tinha sido 82 milhões de reais com o custo de futebol. Então, assim, o Goiás gastou mais do que esses 3,5, do que esses 3 milhões e 800 mil reais que se imaginava. Se bem que isso é só a folha de futebol, mas de toda forma, o Goiás projeta menos agora. Aí você fala, como é que o Goiás vai projetar menos se ele não subiu nos últimos anos? Porque o dinheiro da Liga já foi. O dinheiro dessa Liga, dessa venda de 50 anos. E já foi para o Goiás, já foi para o CRB, já foi para o Sport, já foi para o Fortaleza. Não foi para o Náutico, que eu acabei de citar. O Náutico também é Liga Forte União, só que ele não tinha vendido nada. E isso poderá ser um fator surpresa para alguns clubes, né, nessa competição. Por exemplo, o Juventude também está aí, já teve a sua parcela. Aqueles da LFU, todos são da LFU, basicamente, tirando o São Bernardo, que não adquiriram esse aporte, eles vão ter, Fred, possivelmente uma forma de turbinar a sua receita. Agora, desde já, acho que só não deveriam cometer o erro que todos os outros cometeram, de que um investimento só com direitos econômicos do jogador, assim, e não ficar nada de estrutura. O Goiás, como a gente também já entrevistou o Hélio dos Anjos, e ele falou que Hélio dos Anjos, isso bem antes, logo depois do acesso do Náutico, isso já tinha essa ideia de vender, só que de lá para cá não aconteceu nada, mas Hélio dos Anjos, que é treinador do Náutico, hoje diretor também, né, para assumir a parte de futebol junto com o filho, já tinha dito que o Náutico vai usar uma parte para a estrutura, ou seja, ainda que a folha do Náutico de 2 milhões e meio eventualmente bate em 3 milhões, mas não vai dar um salto, imagino eu, desenfreado a partir do dinheiro da Liga, pegou e bota tudo ali, que os clubes fizeram nos últimos anos. Então, Fred, a gente está vendo um cenário de custo da segunda divisão muito acima do que a gente vinha tendo nos últimos anos, mas já com algum freio em relação ao cenário da Liga, que foi um turbo que passou. Mas aí você fala, se está acima, o dinheiro da Liga já passou, por que continuou maior? Porque tem outras relações, como a Bet, o dinheiro das bets, que não existia antes do dinheiro da Liga também. Foi tudo muito próximo, ou seja, os patrocínios das bets, eles começaram a vestir quase todas as camisas. Então,
todo mundo recebe muito mais dinheiro do que antes em relação ao patrocínio. Então, é natural que essas projeções que Fred citou, que elas estejam maiores, mas, ao mesmo tempo, assim, elas estão maiores num nível que o Cuiabá, com 2 milhões e 200 mil reais, há alguns anos, era folha para subir sem muito aperreio na Série B. Essa é a questão. Esses 5 milhões do Fortaleza não é tão distante do que o Sport estava... Foi uma campanha péssima, mas assim... Mas o elenco era caro. O elenco do Sport fez 17 pontos, mas era 6 milhões e meio. 6 milhões e meio no ano de liga. E o Fortaleza, no ano sem liga, projeta 5 milhões. Então é muito acima da curva. E sem liga e sem direito de TV, né? Que é muito baixo. Era 80 milhões, cai para 13 agora. Exatamente. Cássio, eu vou até ler a lista, que ainda não fiz aqui por inteiro, né, da postagem do Jogada, e vou fazer algumas observações no caminho durante a leitura, tá? E começo justamente pelo primeiro lugar, o Fortaleza, que a gente não tem uma projeção segura, uma informação segura, melhor dizendo, de quanto custa a folha do Fortaleza. Mas o que circula é que é uma folha acima de 12 milhões de reais. A folha do Fortaleza de 2025. Eu realmente, assim, preciso ver como enxugar até esses 5 milhões, tá? Como enxugar. O Fortaleza precisa enxugá-la. O Fortaleza precisa, inclusive, de vendas, tá? Para que se crie receitas, para se tapar os buracos, para se pagar as contas, os ativos, as parcelas dos jogadores que o Fortaleza adquiriu, tá? As parcelas dos empréstimos. Então, essa equação do Fortaleza ainda não é equação tão fácil de ler para 2026, tá? Mas eu acho que o Fortaleza, esses 5 aí, não é teto. Eu acho que esses 5 daí é piso, tá? Eu acho que talvez seja a meta do Fortaleza conseguir trabalhar com 5 milhões para não ter um déficit no final da temporada. É o que a gente falou nas folhas dos clubes pernambucanos analisando o esporte. Não é que 5 milhões, os 5 milhões está alto, mas ele está irreal no sentido de vai ser difícil baixar para 5. Como a gente estava dizendo, que do esporte vai ser difícil baixar para 3,5. Por que vai ser difícil baixar? Porque os contratos estão ali. Assim. Isso. E não é a coisa mais fácil do mundo escoar o elenco. O Ceará, para mim, está bem factível os 4 milhões e meio. E aí eu já acho que é teto. Por quê? Porque o Ceará virou 25, 26, tá? Vira o ano sem muitos jogadores com contratos pesados. Pelo contrário, o problema do Ceará é a escassez de jogadores que ficou no elenco, né? São poucos jogadores com contrato amarrado. E os que tem, alguns ainda despertam interesse direto de clubes da Série A, né? Como William Machado, como Dieguinho, eventualmente Pedro Henrique. E o Ceará pode perder essas peças. Então, eu acho que essa folha do Ceará de 4 milhões e meio, aí já é mais... Eu já consigo ver mais como teto do que como uma dificuldade enorme do Ceará de reduzir e chegar nesse valor. A do Sport, eu diria que é um meio termo, Cássio. Talvez o Sport não consiga reduzir para 3,5. Talvez acabe ficando próximo do Ceará de 4,5. Numa entrevista recente, né, que até gerou uma série de outras polêmicas ao Globo Esporte de Pernambuco, o novo presidente, Matheus Souto Maior, ele já citou, Cássio, que é 3,5 estourando 4, né? O verbo que ele utilizou foi o verbo estourar. Tá? E isso aí não é chegando o jogador para incrementar, é a dificuldade de baixar para 3,5. Isso. Então, já antevendo a dificuldade, Matheus, ele já projeta ali que o Sport ficaria entre 3,5 e 4 milhões de reais, tá? Com uma dificuldade enorme de pagar esse valor. Não é que o Sport... Entenda uma coisa, tá? Não é que o Sport está dizendo, vai ser 3 milhões e meio, aqui, 3 milhões e meio, vai ser em dia todo mês, esse dinheiro eu já tenho tranquilo no caixa. Os dados que ficam e que a nova gestão começa a colher de 2025 são assustadores. Né? O clube não tem uma moeda na sua conta. Né? Quem deixou o clube levou ou gastou, tá? Tudo. Tá? Tudo foi gasto, as contas finais que tinham aberto foram pagas. É a gestão de Yuri Romão, perdulária, assim. Isso. Assim.
arrastou, Cássio, o que restava para pagar dívidas da reta final da Teve gestão, né? R$ 500 milhões nos últimos 3 anos. Assim, R$ 500 milhões para não sobrar R$ 1 depois disso. Tipo, de meio bilhão para zero. Assim, é uma incapacidade de gestão assim, poucas vezes vista na história do futebol pernambucano, sem dúvida, mas do futebol da região, de uma forma geral. Aí a gente desce pro Goiás, na verdade, no mesmo patamar do Sport, projetando 3 milhões e meio, e a gente já comentou sobre o Goiás. Tem até um vídeo mais falando do Goiás por conta do tanto que chamou a atenção o rombo e as contas altíssimas do Goiás de 25. Difícil. O Goiás vai ter. Para fazer 3,5 e ter um balanço mais racional, a gente deve ver o Goiás com a cara. Se a gente, Cássio, esse ano já não olhava para o elenco do Goiás e enxergava que ali foram gastos quase 90 milhões de reais no ano, tá? A gente não consegue olhar para o elenco do Goiás e achar 90 milhões de reais ali entre salários, direitos, contratos e afins. Tudo bem que foram 4 treinadores, tá? 4 treinadores. Na verdade, Daniel não. Daniel já é o treinador pro ano que vem, mas foi fechado agora. 3 treinadores, porque foi Jair Ventura, foi Mancini e foi Carille, né? Porque Mancini, ele termina o ano, mas sai e volta, tem um rápido rompimento aí do trabalho, né? Quando a gente chega na quinta maior projeção de folha, o América, aí eu já acho bem azeitada a relação econômica, sabe, Cássio? Acho que o América é um clube redondinho. Mas o pessoal da América falou, hoje. só tá muito, viu? Eu vi o torcedor da América, tá muito isso aí, viu? Tem umas queixas ali, a galera achou um pouco superestimado. Ok, mas que fique como teto, então. Eu acho que é um clube que está mais redondo dentro dos seus gastos. O Náutico é um passo muito grande do Náutico, tá? Esses 2 milhões e meio que o Náutico projeta. Também não vi até aqui na composição do elenco esses 2 milhões e meio, tá? Mas deve ter uma nova faixa de contratações mais próximo da Série B e já parte de quase meio milhão do treinador e da comissão técnica, né? Que é um dos mais caros da Série B. O Náutico terminou a Série C. O Náutico começou 2025 com R$ 700 mil. Acho que foi esse valor, 700. Terminou na Série C, no jogo do acesso, a folha já era de 1.200. E agora, na largada, porque a Série B vai começar até cedo, na verdade. Né? A gente, até alguns anos, a gente se acostumou a ter uma folha mais barata no começo do ano, e ali para abril, maio, já aumentava. Só que agora esse processo tem que ser antecipado, porque a série A começa 28 de janeiro e a Série B começa cedo também, 21 de março. Ou seja, ela logo depois da finalização dos estaduais, que serão muito curtos, são 11 datas, né, ao fim, e a largada do Náutico com 2 milhões e meio, mais 2 milhões e meio sem a Liga. O orçamento do Náutico, embora não tenha sido divulgado ainda, mas o orçamento do Náutico sem o incremento da Liga, ele já coloca esse 2 milhões e meio como a folha do Náutico. E aí, obviamente, se é 2,5, pode ser 2.400, 2.600, ou seja, 2,5 ali orbitando esse patamar. E passando disso, Fred, assim, ou com algum aumento mais considerável, seria justamente fechando com alguma liga, com a parte que caberia para o custo de futebol e não só de estrutura. Perfeito, Cássio. Então chama atenção aí o Náutico com a quinta maior projeção de folha, tá? Vamos dizer que o Atlético Goianiense entraria por aí, um pouco mais, um pouco menos, tá? Seria aí o Náutico ficando numa espécie de um G6, muito próximo do Criciúma, com 2 milhões e 400 mil, e do Cuiabá, com 2 milhões e 200 mil. Tá? O Vila Nova, que já fez 10 contratações, algumas bem interessantes, com 1 milhão e 600 mil, CRB na sua faixa mais tradicional, de 1 milhão e meio, e aí o Juventude, Cássio, bem distante dos outros 3 rebaixados, né? Um corte brusco aí do Juventude, se posicionando ali como uma folha de meio de tabela, pelo menos para a largada, né? Eu acho condizente, assim, porque o Juventude, o incremento da primeira divisão, ele acaba sendo muito fora da curva do clube. Eu acho que é uma largada pé no chão. Por exemplo, essa do Juventude, eu acho que durante o decorrer do campeonato dá uma subidinha disso aí, viu? Também acho, Cássio. Também vejo aí como um piso quase impossível. Olha,
O Juventude também vai ter trabalho. Impossível para mim é o do Avaí. Aí a gente chega a Londrina, 1 milhão, né? Que é uma SAF, mas ainda uma SAF embrionária, né? Com algumas limitações. Veja, de investimento. O Náutico subiu com 1.200. Sim. Sim. 1.200 para o acesso. Uma Série B. Detalhe, botando 1 milhão, esse 1 milhão de Londrina, faz com que ele seja o 11º. Então, assim, não é um absurdo. 12º para o Atlético Goianiense estará aí no meio, né? Tô sempre fazendo essa ressalva. Ah, ok. Talvez o Novo Horizontino também, que não tem projeção. Tem alguns clubes que têm potencial de estar cruzando esse meio aí do campeonato, que não estão na lista, tá? Porque eu acho que tanto o Novo Horizontino quanto o Atlético Goianiense, eles devem ter folhas acima de 1,5 milhão, com certeza, tá? Pelo perfil dos reforços, pelo dinheiro que entra tanto no Atlético Goianiense quanto no Novo Horizontino, tá? E aí, como o Cássio já falou, é totalmente fora do padrão o Avaí com 670 mil. Cássio, desses 12 que estão na tela, para mim, o mais surpreendente é esse 2,5 do Náutico. Muito próximo do primeiro degrau. Tu não acha? Excluindo o Avaí, naturalmente, né? Excluindo o Avaí. Sim, estou falando positivamente, digamos assim. O Criciúma, para dar um exemplo aqui, falando para responder isso. O Criciúma, ele teve 3.200 em 25. Cai agora para tem uma queda de 800 mil reais. O Atlético Goianiense, que o Fred está citando, era 3,5 milhões, e que a gente não tem essa projeção agora. O Cuiabá, de 3.300, cai para 2.200, 1 milhão e 100 mil reais a menos. O Avaí era 2.800. O CRB, 2,5 milhões e cai agora para 1,5. 1 milhão a menos o CRB. E tem até o Atlético por 2 milhões. Aí todos os outros clubes eram abaixo de 2 milhões. Veja, se o Atlético estava pagando 2,5, se o Criciúma estava em 3 milhões e 200 mil reais. Agora tem dinheiro, deve ter dinheiro da Liga. O próprio Atlético, que é SAF, 2,100. Paysandu, que caiu, 2,300. Eu acho que o Náutico está num patamar compreensível, Fred. Veja, eu acho que assim, rapidamente foi de 1.200 para 2,5. Eu acho que o Náutico vai conseguir segurar essa onda. E para o torcedor do Náutico deve ser muito animador você olhar essa lista e falar, pô, subiu agora e de repente já está lá em quinto ou sexto lugar. Exatamente, foi isso que eu disse. Para mim é o que mais chama a atenção. É o Náutico subindo agora, já se na mesma lógica que posicionar... você falou, seria o quê? Seria um sexto lugar, botando o Atlético Goianiense ali, que não está citado. Porque eu já acho que o Novo Horizontino não chega em 2,5. Ali eu só citaria Atlético Goianiense mesmo. Eu acho que o Novo Horizontino não chega em 2,5 de folha, não. Me surpreende muito, Cássio. Tá? Para mim é o que está mais ousado, digamos assim. Tá? Lembrando não que o clube não possa realizar os 2,5. E em tese não está sendo ousado. Em tese, essa folha pode ser maior se o Náutico fizer um acordo que todos os outros já fizeram. O Náutico não tem um acordo da LFU. Ele é filiado à LFU, mas não tem um acordo de venda, melhor dizendo. É isso, tá? Esse é o balanço que a gente traz aí das projeções. Só detalhe, o campeonato começa assim, 5 milhões, certo, Fortaleza? Sim. Aí vezes velho 13,3. Só aí é 66 milhões para subir. Chato, viu, meu irmão? Aí você vai para o Náutico. O próprio Náutico aí que você falou. Metade, só dividir por 2. 33,250, assim. Por exemplo, isso seria só salário. Só férias. Salário. Sem direitos, sem parcelas de jogadores. 33 milhões. Seria uma folha, seria uma receita que o Náutico não vem tendo. A receita do Náutico vai sendo 25, 26 milhões. Obviamente vai ser maior agora. Só que o Náutico tem outras contas para pagar. Tem a recuperação judicial, vai ter a recuperação judicial, possivelmente no final do segundo semestre de 26 começa a pagar. Então, assim, esse 2,5 não considera a liga, mas ao mesmo tempo ele tem que considerar alguma coisa, porque vai entrar uma grana aí. E no caso do esporte, é um 3,5 que você não sabe como vai pagar. Nem se for 3,5, detalhe, nem se chegar a atingir os 3,5 que o clube pretende. Que deve ficar ali mais para 4 e pouco, né? Porque realmente o cidadão de óculos aí é quase uma folha. Só ele é mais do que o Avaí. Não, é quase Londrina, pô. Só ele aí é 700 mil reais fora os impostos, tá? Fora os impostos.
Aí não, a segundo GE é 800 mil reais juntando tudo. Com né? os impostos, é. Por Com isso os que o impostos. salário é 700 mil. É isso, tá? Valor pesadíssimo aí que o Sport tem. O Sport vem com peso nas costas, o Fortaleza vem com peso nas costas, tá? O Goiás vem com peso nas costas. O Goiás tem, por exemplo, Anselmo Ramon com contrato, Tadeu com contrato. São jogadores caríssimos também, tá? O Goiás tem seus pesos nas costas também. O Ceará tem menos. O Ceará conseguiu. Mas tem seu Vina para pagar, por exemplo, com incerteza de desempenho, né? Que é o caso pior ainda do Sport com o Sérgio Oliveira, tá? Enfim, são só as primeiras projeções. Ainda é cedo, mesmo faltando 3 meses, tá? Para o início da Série B. É tudo muito rápido em 2026. Por isso a gente está fazendo tantos conteúdos aqui no final do ano, porque a gente sabe que é tudo muito rápido. A preparação para a Série B ela já é meio que inerente à preparação para os estaduais, porque vai ser uma temporada de largada muito, muito, muito rápida, tá? Afinal, tem Copa do Mundo, é uma temporada de calendário apertadíssimo. Se você gostou desse vídeo, hora de deixar a curtida. Se quer acrescentar algo, elogiar, criticar, trazer algumas informações a mais, os comentários estão absolutamente abertos para que vocês possam fazer isso, tá? Se ainda não está inscrito aqui no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações. Para quem não nos conhece, eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a edição é de Gabriel Costa, nós somos o 45 Minutos, estamos nessa estrada desde 2014, grande parte dela percorrida apenas no formato podcast, no formato áudio, a gente demorou um pouquinho a vir aqui para o YouTube, agora estamos enraizados aqui no YouTube, produzindo conteúdos diários, tá? Normalmente gravamos dentro do nosso estúdio, mas nessa sexta-feira esse programa aqui ele tem um cenário diferente, porque a gente resolveu dar uma descansada, ficar em casa, mas temos a nossa estrutura móvel e é por isso que a gente conseguiu trazer o programa até vocês, tá? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.